Olá, meu nome é Alex Borges, sou um sócio da Deloitte que tinha tido a oportunidade de estar acompanhando junto à Cláudia, nossa convidada aqui, para falar um pouquinho sobre a Task Force de Compliance e Integridade. Obrigada, Alex. Eu sou a Cláudia, eu sou a líder da Força Tarefa de Compliance e Integridade do B20 Brasil. Cláudia, para nós é um imenso prazer tê-la aqui reunida conosco para falar um pouquinho sobre a Task Force. Quais foram os principais desafios? Como é que isso se comportou globalmente? Então, em primeiro lugar, nosso agradecimento pelo excelente trabalho que você vem conduzindo junto conosco, junto com o mercado, junto com essa expressão global sobre conduzir e responsabilizar a estrutura de um paper que nós preparamos da Integridade e Compliance. Então, mais uma vez, muito obrigado. Falando um pouquinho sobre o paper, sobre os seus desafios, sobre as suas estruturas, como foi conduzir esse trabalho com essa liderança global, com todos os principais, vamos falar assim, sócios contribuidores de conteúdos, né? Então, se você pudesse contextualizar um pouco para a gente, por favor. Legal, Borges, eu queria começar agradecendo enormemente o esforço que a Deloitte colocou, não só pelo esforço, mas pelo resultado espetacular que a gente conseguiu alcançar. É muito claro ao longo do processo quanto trabalho, quanta pesquisa, quanta competência foi alocada para a gente conseguir chegar num resultado que atendesse às demandas de, como você falou, muitos atores globais, sejam os representantes dos países do G20 que estavam dentro do B20, mas também os nossos network partners, aquelas entidades que contribuíram para agregar inteligência a esse paper. Então, meu muito obrigada para toda a equipe e para todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que a gente conseguisse chegar nesse resultado, que eu acho que ao mesmo tempo que é muito inclusivo das ideias de todos que participaram, é muito contemporâneo em relação aos desafios que a gente vive hoje do ponto de vista de integridade e compliance. Interessante fazer um destaque, porque quando se fala um pouquinho de integridade e compliance, logicamente se pensa sobre questões relacionadas à fraude dessas que hoje no Brasil ou globalmente tem impacto de alguns trilhões de dólares para a economia, mas o nosso paper não fala somente da questão da fraude, mas ele dá ênfase a outros temas super relevantes, que nós sintetizamos em 3 grandes recomendações. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre as recomendações, como é que é essa preparação, como é que foi discutir isso globalmente para trazer uma convergência, por favor, Cláudia. Legal, obrigada, Borges. A gente tentou não reinventar a roda, né? Que eu acho que foi muito bom para garantir um alinhamento maior entre os países e os participantes do G20 que estavam participando da nossa Task Force. Então, o nosso paper ele constrói sobre as temáticas que já foram tratadas nas edições passadas do B20, mas ele traz também temas muito contemporâneos, como, por exemplo, a corrupção verde, o desmatamento que a gente está vendo, e também temas relacionados às temáticas de inteligência artificial. Eu quero começar falando sobre a primeira recomendação da nossa força-tarefa, que obviamente tinha que ser centrada no ponto mais importante de integridade e compliance, que é a corrupção. Mas a gente tentou olhar para o tema de combate à corrupção com uma lente diferente, um pouco mais inovadora. Então, todos nós sabemos que existem muitas sanções e muitas punições para os atores corruptos, seja da parte pública, seja da parte privada, e nós decidimos, muito alinhados com a CGU aqui no Brasil, trazer um olhar também sobre o comportamento positivo, sobre implementar e incentivar práticas de integridade e anticorrupção para aprimorar a governança responsável e sustentável nos negócios. Dessa forma, a gente começa a criar uma base, um sustentáculo, para que as empresas entendam que ser uma empresa ética, ter práticas éticas e combater a corrupção não é só a coisa correta a fazer, mas é um modelo de negócios mais sustentável no futuro. Dada a diversidade de países representados no B20, nós entendemos que a diversidade de métricas, seja para a sustentabilidade, seja para o combate à corrupção, dificultam demais a comparabilidade entre negócios, entre países, o que faz com que o combate à corrupção e principalmente a corrupção verde se torne muito mais difícil. Dessa forma, nós estamos estimulando uma harmonização de todos os padrões de medição para que exista comparabilidade entre aquilo que acontece em cada um dos países representados na força-tarefa do B20.
E Cláudia, acho que um comentário também, acho que muito bem feito por você, vou dar um destaque, se me permitir, a importância dessa interconectividade através das ações coletivas, que elas podem ser múltiplas, seja elas desde a concessão e disponibilização de algumas informações comuns, ou de fato um processo de aculturamento e de compartilhamento dessas informações. Mas muito bem colocado, Cláudia. Borges, você trouxe o gancho perfeito para falar sobre a nossa segunda recomendação do Task Force, que estimula a ação coletiva, envolvendo tanto o setor público quanto toda a cadeia de valor no fortalecimento da integridade. Essa ação coletiva ela é fundamental para que a gente consiga enfrentar os desafios de elevar o nosso jogo, de levar a integridade para outro tipo de padrão e nivelar a concorrência entre todos os atores. Principalmente, a gente foca na promoção da transparência e do accountability para combater efetivamente a corrupção, especialmente quando a gente fala da corrupção verde. Hoje, com o aumento dos investimentos em transição energética, em proteção das florestas, existe também um aumento de criminalidade nesses setores. Perfeito. Hoje, a Interpol já diz que o terceiro crime mais rentável para as grandes entidades criminosas são os desvios que estão focados na transição energética e na transição verde. Perfeito. E acho que aqui um comentário também para trazer para a nossa reflexão. Quais devem ser as informações disponíveis, em que momento utilizar-se dessas informações para compartilhar e, logicamente, auxiliar nas tomadas de decisão perante as organizações, principalmente para conhecer com quem estamos relacionando os nossos negócios. Mas, Cláudia, e a terceira recomendação? O que ela traz de grande momento de reflexão agora para o nosso mercado empresarial? Por favor. A terceira recomendação da nossa Task Force é a recomendação mais inovadora da história da mesma. Ela olha para um tema que hoje é endêmico em todos os países, principalmente do G20, que é o tema de saúde mental. A gente acredita que a priorizar ações anti-assédio e de equidade dentro do ambiente de trabalho, os países do G20 têm essa oportunidade de liderar pelo exemplo e promover um crescimento onde ninguém precisa ser deixado para trás. A Organização Mundial de Saúde estima que aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por conta de temas de saúde mental. Além disso, a gente está olhando para o desenvolvimento de inteligência artificial com uma lente muito focada na transparência em relação ao usuário. Nós sabemos que a inteligência artificial vai transformar muito as relações de trabalho, muito a forma como as pessoas interagem entre si, mas é importantíssimo que os usuários saibam como a inteligência artificial utiliza os seus dados e, com isso, possam tomar as suas próprias decisões. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado por toda a condução do nosso trabalho, pelo brilhantismo, pelo engajamento junto a todos os profissionais que participaram juntamente com a gente. E eu não tenho dúvida que essa semente, que eu pudesse dizer assim, que nós estamos cultivando, vai fortalecer e enriquecer ainda mais as discussões quando se fala sobre integridade e compliance. Mas, por favor, suas considerações finais. Bom, antes das minhas considerações finais, eu quero reforçar meu agradecimento ao Deloitte. Eu acabo de descobrir que mais 60 profissionais estiveram envolvidos só na firma, nesse esforço, que realmente foi um esforço concentrado e coletivo, e eu tenho muito orgulho de ter tido vocês como parceiros. Foi realmente espetacular o trabalho que nós fizemos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. Eu queria concluir convidando todos a lerem o nosso Policy Paper. Lá, a gente tentou fazer um vínculo entre o que acontece hoje e quais são as recomendações práticas e aplicações do dia a dia dos temas que nós discorremos ao longo das 3 recomendações. Nós acreditamos firmemente que o setor público e o setor privado podem e precisam trabalhar juntos na construção de um futuro mais ético, mais íntegro e que não precisa deixar ninguém para trás. Muito obrigada!